prazer, né, que aqui estamos nesse encontro de aprendizado, e rogando aos espíritos amigos, benevolentes, aos irmãos protetores desta seara, aos anjos guardiões, para que possamos desenvolver mais um trabalho da noite de hoje com a doutrina, que possamos aprender cada segundo, cada mensagem que aqui é formida e praticar de forma clara, de forma espontânea, todo o aprendizado da noite de hoje. Rogando aos nossos anjos guardiões a proteção e que o trabalho transcorra na mais perfeita harmonia. E é nessa certeza da presença de todos os espíritos amigos e benevolentes que aqui nos se encontram, que iremos fazer a prece que o Senhor nos ensinou, para que possamos dar início aos trabalhos da noite. Pedindo também a proteção e a fluidificação da água, para que ela se torne um bálsamo, um remédio para o nosso corpo e o nosso espírito. E com a prece, daremos início aos trabalhos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para o início do trabalho, vamos convidar a nossa irmã Caísa, para que ela possa fazer a leitura do Evangelho, né, Thay? E os trabalhos transcorrer com o nosso irmão. Boa noite a todos. Bem-aventurados aflitos. Capítulo 5. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado o retirar? Aquele que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido, mas num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma prova, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim. Há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício, não quando tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande satisfação a fazer, para vós pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada, aceitá-las sem lamentações e com fé, é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as provas. Força para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar vosso corpo, é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de suportá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio.
Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. É isso, meus irmãos. Eu espero que a gente possa refletir com essa passagem, né, e que ela tenha tocado o coração de cada um de nós. E agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Obrigada. Tá carregado? Isso aí não. Tá pegando. Conosco hoje. Então pediu que eu transferisse, tá? Como todos sabem, Luciano está como diretor, presidente da FEB, e processos outros ele ficou agoniado porque até a mãe dele ele já tinha garantido que iria dormir lá, que toda vez que ele vem para a palestra ele dorme aqui com a mãe aqui em Salvar aqui, né? Então pediu desculpa a vocês, mas que brevemente ele estará conosco aqui, compensando essa data de hoje. Bem, lembrando a todos que o trabalho amanhã é normal, sexta normal, sábado normal, embora tenhamos o seminário de domingo. Gente, as fichas estão aí embaixo, hein? Que precisamos prestigiar esse extraordinário trabalho, esse grupo extraordinário do projeto, com um processo deveras importante, que esta é a missão da doutrina espírita, inclusive descortinando para nós conhecimentos que não tínhamos até o advento de sua chegada aqui entre nós. Bem, abril é o mês de aniversário da doutrina espírita, do lançamento da obra máter do Livro dos Espíritos. Abril também nós comemoramos dia 19, dia do Índio, dia 21, Tiradentes, e hoje estamos comemorando o quê? Na história da nossa humanidade? Descobrimento do Brasil. O descobrimento. E dia 20 foi eu. Dia 20 eu também sou. 19 a Índia. É a Índia, né? Eu falei, 19 o Índio, 21 Tiradentes, 22. Você pulando de novo. Você de novo, 20, né? Aniversário da nossa irmã ali, ó. 20 ali, parabéns ali, ó. Para aniversariante do mês ali, ó. Que Jesus lhe abençoe. Só que 19, né? No dia 18, era um sábado, gente, pela manhã, quando na livraria de Orleans, na galeria Palace Royal, no pleno coração de Paris, a livraria do Senhor Danty, né, se apresentaria Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, seu pseudônimo, para fazer o lançamento do Livro dos Espíritos. O primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, que continha 501 questões, tá? Que abalaria o mundo, as estruturas religiosas, filosóficas, governamentais, com as informações ali trazidas. Então, a 19 de abril de 1800, dia 18 de abril de 1857, né, seria lançada a primeira obra, a obra máter da doutrina espírita, que dali
viria mais as complementares. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno. E antes também o que é o Espiritismo. Depois nós temos Revista Espírita, Viagens Espíritas, tudo dentro do bojo da codificação, do que se conhece como a codificação espírita. Não é que a doutrina espírita não já existisse. Allan Kardec não descobriu o Espiritismo. Allan Kardec recebe a missão, Hippolyte Léon Denis Arrivaio recebe a missão importante de codificar, de alinhar em metodologia de caráter filosófico, científico, com lastro de religiosidade embasado no Evangelho de Jesus, a ciência do mundo espiritual. Então, quando se pergunta qual é a missão do Espiritismo na Terra, a missão do Espiritismo na Terra foi apresentar para o mundo físico um conjunto de leis, até então desconhecido pelo mundo físico, que iria alargar as nossas percepções sobre a nossa realidade existencial, que até hoje nós ainda, a maioria, não compreendemos. Então, essa é a missão do Espiritismo. Descortinar para nós conhecimentos, verdades antes obscura, relegada ao domínio do fantasioso, do misterioso, do sobrenatural, tá? Desmistificando, nos apresentando Deus como Jesus colocou para nós, como um Pai amoroso e bom, mas com suas leis justas. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que abalaria as estruturas das religiões já institucionalizadas na Terra, foi justamente esta: não é quem, que é Deus. Então ali ele colocaria por terra a imagem do Deus, antropomórfico que se cultuava até aquele presente momento. E ali descortinando, desdobrando as leis que Jesus veio aqui apresentar quando caminhou conosco fisicamente, e muitas que ficaram ainda de forma latente, porque não tínhamos condições, maturidades emocionais e psicológicas, e também na época não se tinha o avanço da ciência para fazer as suas devidas comprovações. E é ali, em Paris, no dia 18 de abril, no momento da efervescência, da mudança de mentalização dos conceitos filosóficos e religiosos, no momento famoso que ficou conhecido como o Iluminismo, que Jesus escolhe Hippolyte Léon Denis Arrivaio, diz: a sua missão é essa, apresentar ao mundo as minhas verdades que ficaram sob júdice, porque o Consolador prometido está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que viria posteriormente lembrar para nós aquilo que ele já tinha apresentado, mas também descortinar para nós o que ele não tivera tempo e nós também não tínhamos condições de absorver. Então, a missão do Espiritismo na Terra é das mais importantes possíveis, porque cabe a esta doutrina extraordinária alargar as consciências, as percepções daqueles que tomam contato com as suas verdades para a realidade de um mundo melhor, o mundo que Jesus preconizou para nós. Então ele surge como a luz a envolver a terra, dissipando as trevas da ignorância, da resistência, do materialismo convicto, das crenças equivocadas, para apresentar verdades, leis que até então desconhecíamos.
Então, obra basilar da doutrina espírita, primeiro exemplar, isso aqui é em francês, do livro des Espíritos. Tá? O primeiro exemplar continha 501 questões. Em 1860 é lançado a obra definitiva, tá? Com 1019 questões. A obra que pouco estudamos, na realidade. Às vezes você tem lá no centro, mas não estuda, pega as obras intermediárias e você pergunta a determinados espíritas e tudo mais algumas questões do livro dos Espíritos e às vezes a gente não sabe responder. E o importante está lá. Para que eu domine o conhecimento das obras complementares, que são as obras trazidas pelos espíritos encarregados de trazer essas informações, que chegaram em todos os quadrantes, né, do planeta. Então nós temos aí, aqui no Brasil, obras como o nosso saudoso Chico Xavier, né, trazendo primeiramente por André Luiz, depois por Emmanuel, Dr. Bezerra e tantos outros espíritos. Vamos ter Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, e tantos outros, João Cleófas e tantos outros espíritos, trazendo informações. Filomeno de Miranda, né, extraordinário continuador das obras de André Luiz, que muita gente não entendeu ainda. Filomeno de Miranda é quem vem dar continuidade às obras de André Luiz, no desdobramento da mediunidade, da obsessão com a autoridade. Então a doutrina espírita, ela é para ser estudada metodicamente, pacientemente, para que você possa compreender a sua singularidade, a sua extraordinária capacidade de transformar consciências e assim o espírito. Então, a influência do espiritismo no progresso, sim, ela não é uma crença limitante, ela é uma doutrina evolutiva que acompanha o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, apresentando a ele toda a consequência de sua realidade existencial. Então é a doutrina espírita que vai dizer quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É a doutrina espírita que nos apresenta o mundo espiritual como um mundo primitivo, o mundo da causa, onde tudo se origina. É a doutrina espírita que vem dizer quem somos nós na dimensão causal e a relação que temos com o mundo físico, seja ela positivas ou negativas. É a doutrina espírita que vem nos apresentar sobre a pedra angular da reencarnação, a nossa realidade, passado, presente e a futuro. Porque o que eu sou hoje determinará o meu amanhã, e o que eu fui ontem está sendo diluído, apresentado no meu hoje. Essa é a continuidade da nossa evolução. Tá? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo a crença materialista, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmão na grande família universal. Foi isso que Jesus ensinou aqui. Jesus não olhou a personalidade de ninguém, ele olhava a individualidade do ser e suas necessidades. Nós criamos os preconceitos, né, os partidos, diferença de cor, de padrão social, staff, isso, aquilo, tudo por conta disso aqui.
e por não acreditar que já já nós estamos de volta para casa e que, chegando lá, estaremos desnudados de toda essa realidade material aqui, né? E que isso não soma muito para o lado de lá. Aqui as nossas posições, os nossos títulos, a nossa riqueza, a nossa beleza física não conta para o lado de lá, mas conta a beleza das suas ações, do seu coração, todas as suas atitudes positivas no bem. Então isso é a doutrina espírita. Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A missão do espiritismo, mas já tem tanta religião como vivem a perguntar qual é o papel do espiritismo na Terra? Qual a missão dessa doutrina que é extraordinária? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Sim, ele está ensinando tudo. Porque o que nós temos de conhecimento hoje, base lá atrás, caía no campo miraculoso da superstição, a mediunidade era coisa, né, ou demoníaca, ou extremamente sagrada, oracular. A obsessão que campeava desde a época de Jesus e continua campeando entre nós como pandemia, era considerado algo meramente demoníaco. Eram os demônios que se apossavam de você. Tá? Então hoje você tem o conhecimento de tudo isso com a largueza e percepção extraordinária. A relação entre os dois planos, encarnado e desencarnados, hoje nós temos conhecimento, ela é cotidiana. São duas sociedades que se interpenetram, convivem, uma influenciando a outra. Sem a doutrina espírita, nós não tínhamos esse conhecimento. Olha só. Hoje, nós temos o conhecimento dos processos de curas espirituais, materialização, teletransporte, mediunidade, psicometria e tantas outras. Lá atrás ficavam no campo do miraculoso e não se tinha ainda. Era algo de sobrenatural. Então Jesus empregava a miúdo na sua linguagem, alegorias, parábolas, porque falava de conformidade com os tempos, lugares e o entendimento da época. Então você, para ouvi-lo, você precisava se deslocar, acompanhá-lo na sua peregrinação de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, para você ouvir alguma coisa. E ele buscava sempre adequar ao meio que ele estava a sua mensagem, diante do entendimento da época. Hoje nós temos aí recursos extraordinários, a mente humana, a percepção, o grau de conhecimento que se alargou bastante, e a ciência hoje correndo atrás para, às vezes, desacreditar o que a doutrina espírita apresenta e que na realidade acabam validando. Isso a gente precisa entender. Então faz-se, mister, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. E aí eu vou ficar com uma colocação de Joana de Ângeles em Atitudes Renovadas, quando ela diz que às vezes a maioria de nós vamos ao centro espírita durante 10, 15, 20 anos. Eu vou à doutrina, mas a doutrina não entrou em mim. Uma diferença muito grande. Quando ela não entra, eu não as pratico. Então eu fico na superfície do processo. Então a missão do Espiritismo,
a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Ele está repetindo o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Ouça os que têm ouvido para ouvir, veja os que têm olhos de ver. Tá? Confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa de virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas ou delas se aproveitarem. A doutrina espírita não veio tornar ninguém santo, porque santos não existe na acepção do termo, mas ela veio transformar seres melhores, que vai chegar a este grau de santidade que muita gente chama de anjos, o céu e o inferno. Seres melhores. E esse melhorar-se vai para o esforço que eu vou empreender, tá? Mediante os meus esforços, porque a evolução se dá dessa maneira, mediante esforços próprios, para que você possa se tornar cada dia um pouco melhor. Ontem melhor do que hoje, tá? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim você vai evoluir. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos. E aqui eu quero deixar algo interessante, que muita gente acha que andamos com os Espíritos embaixo do braço e que os Espíritos passam a mão na cabeça de todo mundo. Não. Os ensinos deles são precisos, eles são enérgicos, são caridosos e fraternos, mas são precisos para que a lei se cumpra. Não tem paternalismo neste aprendizado. É para todos. Os ensinos é para todos. Para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Quando Jesus resolve transpor a doutrina espírita lá de Jerusalém para a terra do Cruzeiro, quem é que ele busca? Ele vai buscar Ismael e vai criar a bandeira Deus, o que mais? Cristo e caridade. Deus, amor e caridade. Essa é a bandeira que Ismael governa o Brasil. E por que Jesus transferiu para cá? Continente novo, terra recém-descoberta, com seres aqui ainda surgentes, e os que eles autorizou a migrar para que aqui nessa interação, foi descoberto o Brasil. Eu digo que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido, foi colonizado, tá? Mas descoberto não foi. Porque quando eles chegaram aqui, já existia colônias de seres, cidades organizadas, tribos diversas, cada um já com a sua cultura. Então ele não foi descoberto. Ele foi invadido e colonizado pelas ideias portuguesas. Tá? Então é preciso que a gente reveja. Então aqui, sem a violência das guerras de lá, e com o amplo espaço e o povo mais humilde, mais simples, vinculado à natureza, foi chegando, e tanto é verdade que a colonização começa com o quê? Com a primeira missa. Para falar de quê? De Deus, de Jesus, de tudo isso. Então aqui começa a terra do Cruzeiro. Então nós precisamos compreender a lei de amor
e caridade. Quando o homem, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Então ele reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais, segurança que somente no progresso moral lhe será dado a achar. E a doutrina espírita, ela vem justamente trabalhar esse aspecto moral para que você se torne melhor. Você pode estar repleto, a sua mente pode ser a mais intelectiva possível. Você pode deter os maiores e melhores conhecimentos intelectivos possível. Sem o fator moral, você não caminha espiritualmente. Então você tem que trabalhar. E esse fator moral passa pela eliminação dos vícios mais grosseiros, o entendimento do fator relacional, o bem sempre para a coletividade. Então você vai trabalhando-se nesse aspecto. São as duas asas, né? O conhecimento e a moralidade, que vai fazer com que você possa caminhar. Logo pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para essa senda. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Livro dos Espíritos, conclusão do capítulo 4. Bem, por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. É inevitável. Você pode resistir, você pode não, mas vai. É a lei, é esta lei que Jesus disse que não veio destruir. É inevitável. Para que a regeneração, para que o progresso se dê. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vê alguma coisa mais do que fútil passatempo. Porque às vezes eu estou preso ao fenômeno do mediunismo e tal, mas não nos traz aquilo que nós necessitamos para a nossa transformação. Bem, item 350, do Livro dos Médiuns. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. E aí eu quero correr atrás de adepto, eu quero fazer movimento tal, movimento qual, como a gente vê aí. E uma coisa que nós precisamos separar é a doutrina espírita do movimento espírita. Tá? A doutrina é perfeita, extraordinária, absoluta. É o nosso trampolim de salvação. O movimento espírita não, imperfeito. Até meio caótico ali, porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes pouca coisa do positivo fica ali minerado. O movimento espírita só feito por nós, dentro de todas as nossas imperfeições. A doutrina espírita não. Ela é de domínio universal dos espíritos superiores, que tem por missão manter ali a espinha dorsal, tá? Para que ela cumpra o seu papel aqui entre nós. Então, o muito chamado, poucos os escolhidos, entra aí. Por isso que a doutrina espírita não tem essa ganância, esse desespero de fazer adeptos. Os que despertam, esses sim, vai valer a pena. Então tem gente que vai para o centro, fica bom, faz o tratamento, depois vai para o mundo. Tem outros que estão no centro ali, querem utilizar a doutrina como instrumento social, tá? Os espíritos estão vendo. Eles não estão preocupados. Estão preocupados que a gente vai prestar conta de tudo isso. Tá? Então,
para que este movimento possa chegar às massas, tem que começar por alguém, em algum ponto. Então começa aqui, nesse grupo. Esse grupo vai contaminando. No seminário que você faz, que despertou a consciência de alguém, que às vezes foi pela primeira vez. E assim você vai cumprindo a missão. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Nós ouvimos aqui um dos maiores capítulos do Evangelho, capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho. Causas das aflições. Bem-aventurados os aflitos. A doutrina espírita vem descortinar para nós de forma precisa, com bases bem fundamentadas, a causa da minha aflição. Ponto. Então eu conheço a causa. Conhecendo a causa da minha aflição, eu vou trabalhar em cima daquele processo. E aí agora eu vou entender que o momento que eu estou vivenciando agora não encontra respaldo na vida presente. O que é que eu preciso fazer? Ele lhe diz, volte o olhar para a sua vida anterior. Então eu preciso acreditar e saber que eu tive uma existência anterior a esta. Então eu não tenho que alguém me disse, eu tenho que saber. Eu tenho que acreditar no que eu sei que é verdade. Não é suposição. Alguém me falou que Deus... Não, eu tenho que saber que Deus existe. A doutrina espírita me apresenta ele de uma maneira que não me deixa dúvida. Então o espírita ele precisa saber. Eu creio porque sei. O que me disseram. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-lo, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sobre formas alegóricas. André Luiz, O Espírito da Verdade, capítulo 8. Essa obra é extraordinária, porque ele faz um desdobramento extraordinário das verdades do Cristo. Foi o que a gente leu. Transformação da humanidade. O que a humanidade precisa? E aí Filomeno diz, a Terra já alcançou um patamar científico de esclarecimento, de conhecimento extraordinário. Mas moralmente não. Porque ainda assistimos homens de mentes e conhecimentos extraordinários praticando as maiores torpezas. Então está faltando. A transformação da humanidade, ela vai se dar com o melhoramento das massas, aperfeiçoamento dos indivíduos em seres melhores moral, social e fraternalmente. Esse é o reino que Jesus preconizou para nós. A bandeira da doutrina espírita ela está embasada na lei de amor, justiça e caridade. É a bandeira que Ismael mantém até hoje. Então a proposta e a promessa de que o Brasil seria o coração do mundo, pátria do Evangelho, para que isto venha a ocorrer, nós precisamos justamente transitar por isso aqui. Então, ganância, corrupção, indiferenças. Joana de Ângeles está dizendo, se não me falha a memória, é Mundos Regenerado, que a sociedade atual está se desumanizando. Com todo avanço e conhecimento que nós temos, estamos nos desumanizando.
Porque estamos normalizando absurdos. O errado virou certo. O feio virou bonito. Então hoje a corrupção é normal, a criminalidade é normal, a viciação, a drogadição é normal. É normal. E às vezes a gente fica calado, ficamos quietos. Não sabendo que quando ficamos quietos, um dia vai bater na nossa porta. E o espírita, ele é um formador de opinião. Olha, você tem o direito de fazer, mas eu não concordo. A escolha de fazer é sua. Agora eu digo que eu não concordo. Por isso. Ponto final. Deixa eu ver. Melhor não falar porque estão gravando aí. Melhor não. No capítulo Fora da Caridade não há salvação, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Então eu não estou praticando. Ah, Deus, eu não estou praticando. Infelizmente, nós ainda estamos aquém dessa realidade aqui. Mas é justamente isso aqui. Mas a caridade é só a esmola material que eu dou? Será que é? Vamos ver? Vamos chegar lá. Caridade no sentido comum. Caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral, social. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmolas ou benefício. Está lá no dicionário. Bem, comentário de Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ainda fora da caridade não há salvação. Para o Espiritismo, a caridade é uma virtude que se desenvolve no processo de relacionamento com o próximo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A missão do Espiritismo. E aqui você tem o BIP que a doutrina espírita lhe apresenta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Kardec responde. Qual é o BIP? Ainda falta um pouquinho para nós, não é? Porque às vezes não estamos desenvolvendo. Não estamos. Então está faltando alguma coisa. Estamos em reunião mediúnica, estamos dizendo que estamos socorrendo os irmãos sofredores que chegam, queremos levar para ele, às vezes, lições extraordinárias, às vezes ele está olhando para a gente e está enxergando que não temos essa base. Essa é a missão do Espiritismo na Terra, nesses 169 anos que ela completou no sábado, dia 18. Sem isso, nós estamos na superfície. Já fazemos muita coisa, mas ainda falta muito mais. Então, Kardec, com a sua extraordinária lucidez, tá? De uma racionalidade extraordinária, um homem de ciência, um pedagogo, um espírito
de envergadura, que foi programado no mundo espiritual para, no momento certo, receber esta missão extraordinária. Sofreu as maiores violentações possíveis, traições, abandono, difamações. Rico morreu pobre, mas se manteve firme e fiel. Não se vendeu, não se dobrou à pressão da época. Esse é o verdadeiro espírito. Assim como nós hoje devemos vestir esse traje e se manter firme. Porque foi o exemplo que Jesus deu para nós. Ele veio e deu dele. E quantos outros abraçaram a causa e se mantiveram firmes porque a consciência se despertou. A doutrina espírita faculta-nos aprender verdadeiramente a amar a Deus e ao próximo. Eu entendendo como Deus age na minha vida, eu vou entender isso aqui. Conquistar o equilíbrio emocional diante dos embates da vida. Saber que não basta ter uma religião. Doutrina espírita não é uma religião de rótulo, ela é uma doutrina de consequência. Tá? Ter resignação diante das provas da sua existência. Esclarece-nos quanto ao futuro espiritual. Desenvolver esta fé no futuro e saber que não existe sofrimento eterno nem por acaso. Por acaso ninguém sofre. Porque o acaso não existe e ela nos traz isso sem sombra de dúvida. Tudo tem um porquê na nossa existência. Então, eu preciso saber de toda essa nossa realidade. E na missão do Espiritismo na Terra, combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Emmanuel, na obra do tempo. Essa é a missão do Espiritismo na Terra. Tá? A tarefa dos guias espirituais. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sós, de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Os desvios, os excessos dos homens é que fizeram do vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e ilimitável. Os homens terão, portanto, o seu quinhão de felicidade imorredora quando estiver integrado na harmonia do seu Criador. Os sóis mais remotos e as mais distantes se unem ao vosso orbe de sombra através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos, assim como Marte ou Saturno já atingiram um estado mais avançado em conhecimento, melhorando as condições de suas coletividades. O vosso orbe tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento de suas leis para um estágio superior no quadro universal. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante de nossas descrições. O essencial é meter mão
a obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente, afinando com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade, a mesma beleza dos orbes elevados conforme nossas narrativas do infinito. Essa é a missão do Espiritismo e nós, espíritas, deveremos lutar para promover tudo isso de forma tranquila, serena, mas convicta dessa realidade. Então nós precisamos entender que o fim de tudo isto é o melhoramento moral da nossa vida. Os Espíritos vêm pontuando esse momento de regeneração que a Terra já está vivenciando. Saindo da sua faixa vibracional de planeta de provas e expiações e adentrando a nova faixa no éter espiritual de regeneração. O saneamento já está sendo feito desde 2010, quando Divaldo lançou 2007, Transição Planetária, 2010, Amanhecer de uma Nova Era, já estava traçado. Nós estamos estudando ali do rumo do mundo de regeneração e já tem aí mundos regenerados e novos rumos. Fechando toda essa questão. E parece que nós estamos flutuando, porque pouco estamos compreendendo essa realidade. O saneamento está sendo feito. O muito chamado e poucos escolhidos já está acontecendo. E cabe à doutrina espírita, porque detém este conhecimento, cumprir o seu papel. Não as demais crenças que ainda estão presas nos seus dogmas, aí, direito delas, mas é a doutrina espírita que recebeu a missão de revelar para nós toda essa realidade interexistencial. E o nosso ciclo está se fechando, porque, segundo os escritos espirituais, nós temos aí até 2057, 2060, para que a Terra feche esse ciclo cosmológico. Até lá, muita coisa nós vamos assistir e Jesus tem pressa. A Terra dará o seu salto qualitativo, eu, vocês, querendo ou não. O problema aqui é se nós, ou quantos de nós, faremos parte deste novo ciclo que está batendo em nossa porta. Então, aí a mensagem de Allan Kardec, que fecha essa palestra. Eu montei em abril de 2003, Feira de Santana, fui para Salvador, e hoje serviu para aqui, porque era a palestra do nosso companheiro Luciano Crispim. Eu espero que a mensagem tenha atendido não só a nós encarnados, mas também o mundo espiritual, para que isso fique impregnado em nossas mentes, em nossos corações, entendendo o momento que ora vivenciamos. E se realmente somos espíritas e queremos ajudar a promover a obra que Jesus disse que nós teríamos condições de fazer. Aquele que tiver fé e acreditar em mim, farão as obras que eu faço e obras maiores que estas, se quiserem. Então, amados irmãos, muito obrigado pela assistência e paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.